Meus amigos, eu queria só antes de entrar na próxima matéria, agora são 12h49, coloca a imagem para mim aqui da agressão que a TV Alterosa sofreu. Tá aí. O meu amigo... Mas enfim, não, peraí, vamos comigo. Eu queria pedir, informar os grandes doutores e professores que lecionam nas faculdades da Polícia Militar de Minas Gerais, que eles olhassem, por gentileza, para mim, para o artigo 163 do Código Penal, que lá está, destruir, inviabilizar patrimônio público. De quem é a responsabilidade para ir até lá e verificar se está acontecendo? Eu estou fazendo a denúncia ao vivo. Traz para mim. Eu estou fazendo a denúncia ao vivo, não precisa de boletim de ocorrência, até porque o fato que é notório é incontroverso. Aquilo que é notório ao público não tem necessidade de ser provado. Então eu queria pedir, eu recebi a informação de que a PM lamenta o que aconteceu com a Etel, mas pelo fato dela não ter feito boletim de ocorrência, não pode fazer nada. Agora eu estou invocando o artigo 163 do Código Penal, que explica sobre dano ao patrimônio público. Quero perguntar se a Polícia Militar de Minas Gerais, as polícias de maneira geral, mas a PM não se furta a falar comigo. Não se furta. Se ela tem legitimidade para ir lá agora e verificar a denúncia que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um dano ao patrimônio público. Tá aí. Se os senhores não for, eu vou questionar depois a corregedoria se é atributo de uma denúncia notória como... Se o flagrante delito não é isso aqui. Põe para mim depois. Se o flagrante delito não é. Eu tenho a honra e o orgulho de colocar agora comigo. Ele é meu amigo, mas nunca interferiu numa reportagem aqui e eu não estou fazendo propaganda dele não. Ele nunca me disse não e nem se furtou de atribuir as responsabilidades. Eu tenho a honra, o prazer e o orgulho de estar na linha agora, emocionado que estou, porque a minha Etel, o meu Valdir e o meu Alvarez tiveram a integridade dele, apesar de não terem feito o boletim de ocorrência. Mas eu falo agora e ouço com muito carinho, muito respeito, Sua Excelência Major Santiago, que me responde ao pedido que fiz em estar comentando com ele. Major Santiago, antes de mostrar a matéria, eu gostaria de dar boa tarde ao senhor. Muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Um prazer falar com você também, viu? O prazer é todo meu, a honra é toda minha. Major, eu sei que o senhor não está na frente do televisor aí, porque o Major Santiago interrompeu uma reunião formal onde ele participava para poder atender a TV Alterosa. E isso, Major, faz com que eu tenha mais respeito pelo senhor ainda. Peço licença para que Minas Gerais saiba que a Polícia Militar está agora assistindo a matéria que eu vou colocar no ar. O senhor me permite, Major? Com toda certeza. Fique à vontade, meu amigo. Minas Gerais, TV Alterosa agredida pelo Movimento Sem Terra agora na sua tela. Acompanhe comigo. Trânsito completamente congestionado aqui na Avenida Afonso Pena, no sentido bairro Mangabeiras. Integrantes do movimento do Sem Terra estão ocupando o prédio do INCRA e alguns aqui estão fechando o trânsito. Motoristas nervosos aqui. Os manifestantes agora começam a sair do meio da rua e se dirigem para o prédio do INCRA, que já está ocupado. A gente vê que eles estão aí com bandeiras, faixas, estão pedindo por direitos que, segundo o movimento, foram retirados no atual governo. Quem está falando com a imprensa aí? Quem está falando? Não põe a mão, não. Quem está falando com a imprensa? Quem está falando com a imprensa aí? Tá. Quem está falando com a imprensa? Vamos esperar lá fora. Para de filmar, por favor. Não, não. Só pode filmar a minha mão. Que Deus não vai entrar. Não põe a mão. Registramos aí a chegada da polícia, são policiais do batalhão de trânsito que pararam aqui por causa da movimentação e a gente acompanhou uma conversa da Polícia Militar com um dos integrantes aqui do movimento do Sem Terra que falou das reivindicações. Nesse momento o pessoal todo concentrado aqui do lado de fora, a determinação aí da direção do grupo é de que eles vão permanecer no local ocupando até que seja aberta uma negociação com os representantes do INCRA. O pessoal aqui vem de 9 regiões. Sul, Rio Doce, Jequitinhonha, Norte, Triângulo, Centro-Oeste, Grande BH. Qual é a pauta de vocês? É a questão da agilização da reforma agrária, que está totalmente parada. E tanto por parte do governo federal, como do governo estadual também. Vamos tentar uma reunião. Vamos ficar a semana inteira aqui em mobilização na capital para destravar essa pauta.
meu querido amigo Major Santiago, faço a minha meia-culpa e a meia-culpa da minha equipe em não ter ido imediatamente à Polícia Militar e feito o boletim de ocorrência na flagrante agressão que nós sofremos. Pergunto eu ao senhor, com toda reverência, em casos como esse, alguém que sofre uma injusta agressão, qual é o passo a passo que ele deve fazer, Major? Não, já é procurar. É lamentável, eu consegui ver as imagens também, eu corri rapidamente aqui e consegui pegar o sinal da Alterosa. É lamentável quando nós observamos qualquer atitude de violência, né? A Polícia Militar, ela sempre se fará presente para garantir, manutenir o que a nossa Constituição Federal ela preconiza, né? Manifestações pacíficas, manifestações onde as pessoas estejam ali com o intento realmente de fazer a exposição dos seus motivos, mas que não haja nenhum tipo de violência, né? Nesse caso específico, é importante que seja imediatamente procurada a Polícia Militar para que ela tome as providências sim na identificação desses indivíduos, dessas pessoas, e se não for possível que isso seja registrado em boletim de ocorrência, para que a própria Polícia Investigatória possa dar sequência a isso. É inconcebível no século XXI qualquer cerceamento ao jornalismo que busca levar a informação, que busca trazer à sociedade realmente o Estado democrático de direito na plenitude. E a Polícia Militar quer ser sempre parceira disso, não só do jornalismo, mas também dos movimentos, para que todos possam realmente se manifestar, mas dentro da ordem. Não vivemos uma anarquia, vivemos um Estado democrático de direito. Sim, não há espaço para que as pessoas se manifestem de forma violenta. Major. E esse é o nosso posicionamento, meu querido. Pois não. Pergunta ao senhor, que é um mestre no direito, no campo jurídico, se o crime previsto no artigo 163 do Código Penal, que é o dano ao patrimônio, por se tratar de uma ação penal pública incondicionada, ou seja, basta que a autoridade verifique o que aconteceu e vá tomar as providências, pergunto ao senhor se é atribuição, e eu pergunto por total desconhecimento meu, se é atribuição da Polícia Militar registrar o boletim de ocorrência, não do ponto de vista da violência contra a pessoa, mas do crime contra o patrimônio. Não, com certeza, a Polícia Militar ela tem que registrar sim, há uma necessidade de que nós façamos a positivação disso para que o persecutio levis, a persecução criminal, ela transcorra e as pessoas possam, dentro da justa medida, serem penalizadas, mas não pela penalização em si, mas porque nós preconizamos, como eu falei anteriormente, o Estado democrático de direito, né? É inconcebível hoje, nos dias de hoje, qualquer ação que seja violenta ou que interrompa qualquer tipo de manifestação. Também no sentido de que o jornalismo ocorra, ou também um cerceamento do direito de ir e vir, né? Sim. Uma manifestação, por exemplo, não pode cercear o direito de ir e vir. Então, há uma combinação de fatores importantes dentro da nossa Carta Magna, e a Polícia Militar, ela quer ser sempre coadjuvante nesse processo da paz. Isso é que é importante, meu amigo. Major, eu endosso mais uma vez, em nome do Dr. Rosa Alerta, a fala do senhor. Quero agradecer pela gentileza, sobretudo pela minha indelicadeza de ter pedido ao senhor que alterasse a sua rotina aí para poder atender o nosso programa, mas isso só mostra a fidelidade que nós temos com a Polícia Militar e a quanto ela devolve no mesmo número e gênero e grau a gentileza que nós entregamos. Leve, por gentileza, o meu abraço ao Comando Geral e a todos os comandados da Polícia Militar de Minas Gerais pela gentileza de estarem sempre ao alcance da TV Alterosa quando é necessário. Obrigado, Major. Boa tarde. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade pela pronúncia. Um abraço para vocês e para todos os telespectadores. Muito obrigado. Minas Gerais, comigo agora. Pergunto eu, se nós podemos qualificar alguém sobre algum aspecto. Quem é jornalista fez. Rafael Martins comigo. Põe para mim, por favor, na tela, Miltinho. Rafael Martins, quem faz jornalismo recebe a qualificação de jornalista. Exato. E por aí nas derivações. Eu pergunto a você se eu posso nominar alguém como integrante de um movimento sem terra, se ele nunca foi proprietário de uma. Porque ele não sabe o gosto que tem em ser proprietário de alguma coisa e depois perdê-la. Se ele nunca teve, ele nunca foi um sem terra. Ele sempre, ou melhor, ele foi sempre um sem terra. Por que ele está pleiteando agora? Eu quero saber, Rafael, em qual escola ele fez curso de agronomia? Em qual escola ele estudou? Não adianta escolher a escola da vida, não, porque o tal do cara que falou que era presidente da República na escola da vida tá aí, com o nome mais sujo que pode galinheiro. Rafael, pergunto eu, qual é a legitimidade que um movimento desse tem quando ele invade um espaço público de Belo Horizonte e o depreda, como nós estamos vendo
na nossa reportagem, Rafa? Nenhuma legitimidade, Stanley, né? Ele não pode requerer, né? Não tem essa condição de requerer. Você foi muito feliz aí na sua fala. O sem terra, para ele ser sem terra, ele tem que ter sido dono de alguma terra, né, anteriormente. Então, para ele poder requerer, ele tem que dizer que ele foi expulso de algum lugar, né, para ele falar que ele precisa ter um outro lugar. Só perde a condição de que em algum dia alguém foi. Exatamente. Né? Agora, eu não sei se eu vou dar muito trabalho para minha equipe maravilhosa. Que honra que eu tenho de trabalhar com vocês. Que honra que eu tenho de trabalhar com vocês. Que honra que eu tenho de ser o apresentador aqui de uma reportagem onde a Etel Correia passa pelo que ela passou, Valdir Alvarez. Que honra que eu tenho. E que honra de saber que quando eu cheguei lá embaixo para poder me contar, ela estava com sangue nos olhos. Não por revanche, nem por vingança, mas por saber que o jornalismo ia ser defendido aqui pelo Alterosa Alerta. Rafa, pergunto eu a você de novo. Que tipo de autoridade, estando em Belo Horizonte, estando em BH, e tendo sangue mineiro nas veias, vai suportar ouvir alguém falando com sotaque gaúcho, no final, não sei que sotaque era, mas o cara que deu entrevista para nós, se ele for mineiro, se ele for eleitor de Minas Gerais, eu vou ser sincero para você, vai comer um churrasco comigo. Porque não é, exatamente, Stanley. Eu já fiz uma entrevista com o Movimento Sem Terra, não sei se você vai se lembrar, lá em Itamarandiba, quando caiu um helicóptero do dono de uma fazenda, ele estava em pé de guerra com os Sem Terras. Você foi ao vivo, né? Lá? Eu fui ao vivo, entrevistei o líder deles lá, que era de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Stanley. E ele estava nesse movimento organizado no interior de Minas, no Vale do Rio Doce, falando pelos Sem Terra que queriam terra no estado de Minas Gerais, um cara que é do Rio Grande do Sul. É isso aí. Rafa, tá no ponto, os melhores de Minas Gerais estão conosco no suíte. Tá no ponto a fala dele. Vamos ouvir? Vamos lá. Comigo, Minerado. Vem de 9 regiões. Sul, Rio Doce, Jequitinhonha, Norte, Triângulo, Centro-Oeste, Grande BH. Qual é a pauta de vocês? É a questão da agilização da reforma agrária, que está totalmente parada. Rafa, pode tirar esse ninguém daí. Tem mais um detalhe, Stanley. Nessa reportagem que eu fiz com o Sem Terra, eu conversei também com um que era português. Nascido em Portugal e estava no meio do Sem Terra também falando por eles, Stanley. Rafael, esse cara do Sul elege governador de Minas Gerais? Não. O voto dele conta? Não. Elege prefeito? Também não. Não elege um deputado federal? Não. O cara que vota no Rio Grande do Sul não elege deputado de Minas Gerais? Não, absolutamente. Então, eu posso dizer, do ponto de vista jurídico, que nós estamos sofrendo um esbulho eleitoral aqui. Está sendo tirado dos nossos deputados de Minas Gerais a representatividade de alguém pleiteando no nosso estado, que é meu, é seu, é de quem está me assistindo agora, alguém que está tirando do nosso estado a garantia de nós distribuirmos terra para quem vota em Minas Gerais, se formos ter que fazer isso. Falei besteira? Não, falou certo. Então pronto. Tem que cobrar lá no Rio Grande do Sul, né? Que é a terra dele, onde ele vota. Se ele quiser cobrar alguma coisa também, se ele tiver moral para isso, né? Estado que amamos. Estado que está fazendo Minas Tia aqui, trazendo a sua representatividade. Amamos o Rio Grande do Sul, Rafael. Você tem alguma dificuldade em entender isso? Que nós somos tão sulistas quanto ele? Absolutamente. Nós somos gaúchos, eu, Rafael Martins e toda a TV Alterosa, seremos gaúchos dos gaúchos honestos. Que é a maioria esmagadora, A né? maioria esmagadora. Mas desses traficantes de mentira, desses esbulhadores possessórios, desses canalhas que nunca viram o gosto que tem um sol de meio-dia carregando um enxada de 12 litros para capinar um beco de café. E eles são esse menino que tá aí, ó. Volto de novo, um menino, Rafael. Não deve ser. Aí, aqui, olha o Sem Terra aqui. E ele tá falando, você fez a leitura labial dele, ele fala que não pode filmar, Stanley. Não pode o quê? Quem é ele para falar que não pode? Ô, Rafael, é tristeza no rosto não dele. pode. E a tristeza no rosto ele dele? tá muito sofrido, né? Aí querem nos acusar de fascistas, Stanley. Né? Gostam de falar que a imprensa é fascista, mas quando você não permite o contraditório, quando você não dá a opinião, a fala pro outro, o fascista é você. Rafa, né? Para encerrar, se eu tiver o direito de aleatoriamente escolher qualquer um desses aí que estiverem vestidos de camisa vermelha, eu escolher, e eles me disserem, olha o que eu tô falando, se eu escolher a pessoa e eles me disserem qual é o conceito de fascismo, aonde nasceu, quem foram os seus representantes, para que ele possa na televisão sustentar uma coisa dessa, eu tenho 40 alqueires de terra e mulher e distribuo para eles. São canalhas. Rafa, pessoas que estavam passando na Afonso Pena, Luiz Cláudio Lotti teve que passar por cima do canteiro porque eles foram ameaçados
Motoristas da minha capital, no Facebook do Alterosa Alerta, é só pegar lá e olhar. Aqui nós não inventamos derrubar um balão no céu, poder falar que é notícia, não. Aqui em tempo real, agredindo o motoqueiro. Rafael, tá ouvindo você? Rafael, tá contigo aí. Quais foram as aversões? Vários crimes que aconteceram ali, Stanley, né? Crimes de intimidação, crime de ameaça. Não teve vias de fato, mas tivemos outros crimes que foram cometidos. Aí quem comete crime é criminoso, né, Stanley? Rafael, você enterra com iPhone, você enterra com notebook. Quem falou comigo isso, meu Deus do céu? Tá comigo todo dia. O Henrique, meu querido Henrique. Tá aí, você enterra com tênis da importado, com mochila importada. E quem financia esse pessoal, Stanley, para viajar e rodar o tanto que eles rodam? Ô, Rafael, eu quero saber. Quem é que paga essa conta? Todo mundo sem trabalhar aí, não tá? Uai, não tá recebendo dinheiro, não. Como é que viaja? Como é que paga a comida, a alimentação? Como é que paga essa faixa que eles colocaram aí? Como é que paga a faixa? Como é que paga a faixa? Como é que paga a barraca que vende caro na loja de esportivo? De onde é que vem esse financiamento, Stanley? Uai, meu velho, eu te falo. Sem nenhum problema. Do mesmo lugar que vem o banheiro químico e o lanche quando eles vão para a cidade administrativa. Agora, se eu estiver mentindo, respeito demais os senhores. Se eu estiver mentindo, por gentileza. O MST sequer tem CNPJ e é uma das organizações bandidas sustentadas pelo Poder Público Federal. É só pegar o portal de transparência e ver quantos milhões foram direcionados para esses canalhas aí que agridem cidadãos de Belo Horizonte, que agridem cidadãos de BH. Na minha cidade, não. Na minha cidade, não. Eu queria que eles tivessem, assim, uma insanidade. O problema ia ser grande, galera. O problema ia ser grande. Agora, eu quero saber, Rafael, vem comigo. Você sabe que não tem nada tratado que nós vamos falar aqui, até porque nós dois somos um só. Completa a frase daí. Mexeu com o Etel? Mexeu com todos nós. Tá bom, velho. Deu ruim pra vocês. Deu muito ruim. Mexeu com o Valdir? Mexeu com todos nós. Mexeu com o Alvarez? Mexeu com todos nós. Aí tem gente falando aqui. Ô, Rafa, obrigado mais uma vez, tá? Até já. Te amo muito, irmão. Tá bem. Vem cá. Quem tá comigo no Facebook? Vem pra cá. Ô, Ricardo, eu não reconheço a luta dos trabalhadores. É fácil de responder isso. É fácil responder isso. O artigo 163 do Código Penal diz, Ricardo, diz que o dano ao patrimônio gera criminoso quem pratica ele. E eu estou provando por A mais B que essa invasão gerou dano ao patrimônio. Agora, esse mesmo Código Penal, Ricardo, eu não sei se você tem essa formação, mas se não tiver, por favor, reduza-se ao seu conhecimento. Esse mesmo Código Penal diz que, abro aspas, quando não é possível identificar o autor de um crime, tendo sido ele praticado por mais de uma pessoa, estabelece a responsabilidade para todos na cota parte igual. Isso se chama turba. Não venha você falar comigo que eu não reconheço os movimentos sociais, porque eu pratico eles. Só que eu pratico de forma ordenada, honesta, decente. É só pegar minha biografia aí fora e ver como é que é. Eu não estou aqui de enfeite porque eu tenho careca bonita, não. Eu estou aqui porque eu tenho história feita no meu dia a dia. E eu não aceito esse tipo de agressão. Nós temos o TV Verdade agora na sequência, temos o Jornal da Alterosa e nós não aceitamos. Eu espero que as outras emissoras de televisão sejam solidárias à jornalista Etel Correia, ao Valdir e ao Alvarez, porque foram vocês, a Câmara de vocês que passaram por isso. Então as escutas que estão fazendo comigo aqui agora têm uma dignidade de no programa de vocês fazerem isso, porque se não fizerem, e eu não estou sendo assintoso não, se vocês não fizerem, eu vou saber exatamente a cota com que eu vou devolver daqui pra frente o que vocês falando, tá certo? E aí, Minas Gerais, é o que eu falo com vocês, isso aqui é audiência. Porque no nosso Facebook tá lá, mexeu com a Alterosa, mexeu com a gente. E é isso que eu quero. Porque quando mexem com vocês na falta de medicamento, eu tô lá. O Carlinho tá lá, a Etel tá lá. Quando mexe com vocês na denúncia, nós estamos lá. É o mínimo que vocês têm que fazer. Agora, movimento sem terra. Vocês não são bandidos. Porque por bandido, eu talvez nutrisse algum tipo de respeito. Agora, a partir do momento que vocês estenderam essa mão suja de vocês, corrupta de vocês, para poder tocar na câmera sagrada da TV Alterosa, vocês compraram a maior guerra da vida de vocês. Saibam a partir de hoje que eu, Stanley Ramos Guzmán, sou adversário de vocês em qualquer campo que vocês tiverem. Não mexam com a TV Alterosa. Não mexam com os profissionais que trabalham comigo. Não, é um conselho que eu estou dando, não mexam. Tá certo? A propósito, os demais que
tem por hábito a inveja de falar desse grupo, estendo a vocês também a meu conselho, tá bem? Hashtag vem com Alterosa, Minas Gerais. Vem comigo, Minas Gerais. Escolham qual que vocês querem. Mas saibam de uma coisa. A mesma mão que acaricia é aquela que gosta. A não ser que tampa pedra. É o que está escrito lá. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Pelo amor de Deus. Se eu tiver falado alguma coisa que vocês não diriam se o agredido tivesse sido seu familiar, a mesma mão que bate é que acaricia. Se eu, Stanley, tiver falado aqui em proteção aos meus irmãos de trabalho, uma coisa que vocês não teriam dito se fosse o filho de vocês tivesse sido agredido por eles, eu retiro o que eu falei.